Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Falei aqui no Congresso das Mulheres, né, que desde janeiro, o Espírito Santo tem me incomodado com uma série de mensagens, começando pelo tema compaixão. E preguei em Magé, preguei no Congresso das Mulheres, lá em Jardim Esperança, e hoje aqui também, sempre procurando abordar uma linha, ou vamos dizer assim, um aspecto diferente da compaixão. E hoje eu quero falar sobre um aspecto que, ao ler esse texto de Lucas 7, aqui vai se falar sobre um líder que tinha compaixão. E sabe, essa palavra compaixão tem me acompanhado desde que eu li o significado dela. Compaixão vem do latim compassione, que significa sentir e agir. Não só sentir, não só ver a debilidade do outro e se compadecer, mas sentir, ver e agir, fazer algo, ir em direção, fazer algo por aquela pessoa. E aqui eu tenho citado muitos textos de Jesus movido de compaixão. Jesus, movido de compaixão, alimentou uma multidão. Movido de compaixão, Jesus curou os cegos na entrada de Jericó. Movido de compaixão, exatamente essa palavra, movido de compaixão. Aí no capítulo 7, verso 13, fala que ele se moveu em compaixão por uma viúva e por uma mulher que tinha perdido o seu filho. Mas eu quero ler agora não somente sobre a compaixão do coração de Jesus, mas claro, pastora, Jesus, filho de Deus, tinha compaixão. Eu quero falar sobre uma pessoa que tinha compaixão, um ser humano, que não era filho de Deus, vamos dizer assim, Jesus, mas que foi movido de compaixão. No capítulo 7, verso 1, fala assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, tanta riqueza na tua palavra, e nesse texto, Senhor, tantas coisas podemos ressaltar nessa noite, Senhor. Mas Deus, eu estou aqui, Senhor, para ressaltar, Senhor, a compaixão desse centurião, que não é falado o nome dele, mas tu sabes, Deus, que eu tenho procurado aprender sobre compaixão, e na vida deste homem, Senhor, eu aprendi, que eu quero compartilhar nessa noite, Senhor. Eu oro agora para que os nossos irmãos que aqui estão, Senhor, eles recebam essa palavra com compreensão, mas revelação do teu coração, Pai. Não uma pregação, mas realmente uma revelação que vem de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, querido, centurião era realmente assim, o chefe dos soldados, que pelo menos 60 a 100 soldados ficavam abaixo dele. Então, nessa cidade de Cafarnaum, deveria ser uma cidade até importante mesmo, era uma cidade importante, porque ela tinha um quartel-general com cerca de 100 soldados. E o chefe deles é esse centurião que estava com um servo doente. Nem mesmo era um soldado, era um servo que estava doente. Ele chama de rapaz, de servo,
E ele, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele nem se sente digno de ir até Jesus. Já ouviram falar dos milagres de Jesus? Ele não se sente digno, mas ele pede aos anciãos, ele pede que alguém vá até Jesus, pedindo que Jesus venha curar o seu servo. E a palavra de Deus fala, vocês conhecem aqui, já conhecem esse texto, eu reli, que quando Jesus vai a esse pedido. E os anciãos falam assim, olha Jesus, este centurião, ele é digno de que você ajude, que você vá lá, porque ele até construiu a nossa igreja aqui. O centurião era tão bem sucedido que ele construiu a sinagoga, ou era um pequeno local, uma igreja, onde a palavra de Deus era lida, onde a Torá ela era ensinada. Então esse centurião, ele era bem sucedido, ele tinha a melhor casa da cidade, com certeza, uma das melhores casas. Mas ele fala nesse texto, olha, eu não te chamei aqui, eu não fui até a ti porque eu não sou digno, Jesus. E nem precisa que o Senhor venha na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, Jesus. Mas manda somente uma palavra de ordem e o meu servo ficará curado. Então Jesus fala, eu não vi fé como essa, ainda não vi fé como essa em Israel. E Jesus realmente dá uma palavra de ordem, e quando aqueles que foram falar com Jesus retornam, o servo está curado. É o último versículo que nós lemos, o 10. Queridos, o que eu quero ressaltar nessa noite aqui, o tema da mensagem é compaixão pelos servos. Movidos de compaixão pelos servos. Eu tenho certeza absoluta que Jesus tem compaixão de nós. Eu tenho certeza absoluta que Jesus se move de compaixão pela nossa família, pelas nossas aflições. E quanto mais oramos, mais estamos juntos e clamamos, podemos sim testemunhar várias vezes que Jesus se moveu em compaixão em nossa direção para nos socorrer. Mas aqui eu aprendo com esse líder de cerca de 100 pessoas, que mesmo ele tendo 100 soldados, e talvez eles estando saudáveis e bem, um servo, uma pessoa não estava bem. E ele se dá o trabalho, ele deveria ser ocupado, tem muitas tarefas, ele se dá o trabalho de pedir socorro a Jesus para um servo. Ah, queridos, eu começo a pensar nos líderes na casa de Deus. Quando falamos líderes, falamos de pastores, supervisores, dirigentes de grupo familiar. Pastor, eu não sou dirigente, não sou pastor. Sabe, você nos ajudando a discipular, você que está aqui nessa noite, você que está assistindo essa mensagem. Quando você começa a se colocar à disposição do reino de Deus, eu creio que nós precisamos aprender mais de compaixão e misericórdia. De sentir a necessidade e a dor do outro e nos movermos em direção para fazer algo. Mas antes de falar sobre e orar para nós termos essa compaixão, eu quero falar um pouco do lado, de não muita compaixão. O antônimo de compaixão não é ódio, o antônimo de compaixão é indiferença. Aquele centurião tão ocupado com 100 soldados, ele poderia ver o servo dele lá doente e falar, vê se alguém resolve aí, vê o médico, vê lá se procuram esse Jesus. E para a vida dele ficar meio que indiferente. Ele, movido de compaixão, ele vai pedir socorro à pessoa certa, que é Jesus. Mas sabe, queridos, temos vivido uma geração de nenhuma compaixão, muitas vezes. Temos vivido uma geração de pessoas que muitas vezes estamos falando aqui para cristãos. Nós temos alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não é cristão ainda? Faça assim que eu quero orar por ti. Temos alguém? Eu imaginei que todos aqui são cristãos, né? Temos vivido uma geração de cristãos, estamos chegando na igreja, e estamos ficando mais com o coração de pedra, indiferentes, do que com a compaixão que Jesus ensinou e que até esse centurião nos ensina. E eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo há muitos anos, mas que me veio à memória quando eu comecei a estudar sobre compaixão. Quem pode me dar uma cadeira aqui vazia, por favor? Obrigado, Jean. Tudo bem contigo, meu jovem? Rapaz. Eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, deve ter uns 20 anos atrás.
Eu quero mostrar para vocês que, como eu preguei aqui no Congresso de Mulheres, a minha natureza não é de compaixão. Aliás, eu acho que o ser humano, nós não somos dotados de compaixão. Jesus em nós nos transforma, e está lá em Romanos 5,5, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A compaixão de Jesus é derramada em nosso coração, mas nós não temos não. O nosso coração muitas vezes é de pedra, é indiferente. E eu quero falar para vocês, hoje, eu quero ressaltar um pouco a compaixão, não somente pelos perdidos, compaixão somente pelos que amamos. Ô português, desenvolve aí, desenrola. Não somente compaixão pelos da nossa casa, eu quero falar sobre compaixão pelos líderes. Muitos anos atrás, antes de eu casar, eu pertencia a uma igreja muito tradicional, me converti numa igreja tradicional. Cresci, ajudei aquela igreja trabalhando, me converti aos 9. Quando eu estava lá com meus 21, 22 anos, o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, causou muitos problemas. E tinha muitos problemas na igreja e uma confusão danada. Não era nem um pecado moral, mas eram coisas assim muito graves. E eu fiquei muito chateada com aquele pastor. Eu já o conhecia há muitos anos. Eu trabalhava voluntariamente na secretaria da igreja, eu promovia eventos para jovens, e era todo um trabalho que nós desenvolvíamos. E o que começou a acontecer? Eu fiquei tão chateada com aquele pastor, que eu chegava em casa, eu confesso diante de vocês, eu não falei isso com ninguém, mas eu chegava em casa, eu colocava aquele pastor sentado numa cadeira, na minha mente, né? Mas que coisa, como é que pode fazer isso? E arrebentou com esse ministério, fez isso outro, e prejudicou e tal. E eu comecei a fermentar dentro de mim uma raiva muito grande daquele líder. E ele estava errado. Estava errado. Certa noite eu tive um sonho. Aqueles sonhos que a gente fica impactado, que acorda e não dorme mais. Eu sonhei que aquele líder estava sentado e eu estava assim numa distância, e eu estava com o meu dedo... não profético, acusador, com o meu dedo eu estava assim, você errou nisso, você está errado naquilo outro, e eu ia falando. E aquele líder, vamos colocar assim, ele ia afundando na cadeira, e eu ia me aproximando e falando, só que aquela cadeira, ela ia afundando num buraco escuro, ela ia embora com o líder. E eu aqui, ó, é mesmo, você errou, Deus está vendo, e vai. Quando eu via que afundava, eu virava assim, e eu via atrás de mim um monte de demônios, assim também, ó, comigo, tipo fazendo o que eu estava fazendo. E a Bíblia fala, está lá em Apocalipse, o acusador dos irmãos é o diabo. E eu virava e eu, está repreendido, só que eles me sentavam na cadeira, e eles vinham apontando, e aquela cadeira também ia afundando. Eu ia para o mesmo buraco. Foi muito forte. E eu acordei, eu fui para Mateus 7. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Aquilo me deu um temor. Um tremor. Eu não tinha discipulado na época, não tinha grupo familiar, não tinha ninguém para compartilhar isso. Eu fui na igreja, chamei o diácono, chamei aquele pastor e pedi perdão. O pastor estava todo errado, O diácono, você é até meio doidinha mesmo, hein? Lilisa, que era meu apelido, né? Mas vamos lá, que eu não queria ir sozinha, né? E eu pedi perdão, falei assim, o senhor está errado, mas eu quero pedir perdão porque eu tenho acusado o senhor demais. Fiquei muito magoada. Estou aqui há mais de 10 anos. O senhor não podia ter feito isso com a igreja não, tá bom? Chorando. Mas, queridos, eu tomei uma decisão naquele dia, aos 22 anos. Nunca mais o diabo ia usar a minha mão e o meu dedo para acusar ninguém. Estivesse errado ou não. Nunca mais eu sentirei aquela legião de demônios me usando para depois eu ficar sentada numa cadeira e afundar e ir para o mesmo buraco. O sentimento que eu tenho, queridos, muitas vezes, nós brincamos
com o mundo espiritual, achando que não há legião de demônios, achando que os demônios não exercem o papel dele, que os demônios não exercem o papel dele, de usar crentes dentro da igreja, discípulos, ovelhas, para afundar a cadeira do líder, para levantar calúnias, críticas. Eu dei essa palavra no Jardim Esperança também, não é uma palavra só para quê? Uma parte dessa palavra. Eu usei esse sonho. Queridos, o que Deus espera de nós, a compaixão, está errado. Vamos tentar aqui nos consertar, cara. Vem cá, senta aqui pelo menos, senta aqui perto desse líder aqui, ó. Tenta se consertar e vou orar por você. Em nome de Jesus. Mas sabe o que tem acontecido, queridos? É o contrário. A gente mete o dedo e ainda mete o pé. Não estou falando literalmente, mas eu estou falando no mundo espiritual, no nosso coração, na nossa casa, diante dos filhos. Por isso que tem muito dirigente que está com as costas feridas, com a alma dilacerada. Pastores de ovelhas que dão a vida lá no grupo familiar, supervisores. Pastora Angélica, ela fala assim, mordida de ovelha dói demais. Conversei com uma pessoa que cuida de ovelhas lá na Suíça, que levou uma mordida de ovelha, infeccionou. Quase que me perde o braço. Mordida de ovelha, mata até. Está repreendido em nome de Jesus. Mas sabe, ao ler a história desse centurião, um líder, que nem o nome é citado aqui, eu falo, Senhor, me dá essa compaixão. Me dá essa compaixão pelos nossos servos, dirigentes, pelas ovelhas. Eu preguei no congresso compaixão pelas ovelhas, pela família. Específico hoje para você, dirigente, Deus tem me dado coração de compaixão por você. Porque eu sei que o diabo tem usado pessoas bem próximas de nós, muitas vezes a família, muitas vezes irmãos, pai, mãe, muitas vezes discípulos. O problema, querido, é que quando você faz isso, você está sendo acompanhado por uma legião. O problema é que quando você faz isso, o próximo a ser colocado nessa cadeira é você mesmo. Eu entendi isso. E Deus sabe que desde aquele dia, eu já fui testada, aprovada, eu já fui líder de uma missão internacional, eu vice-presidente, eu já vi muitos problemas, eu vi líderes errando. A vontade que dava era de meter o pé. Falar, que é? Está me atrapalhando, está falando mal de mim, está me levando para a justiça, está caluniando. Quantas calúnias eu já levei? Se eu fosse processar pessoas por calúnia, eu estaria milionária. Confesso. Pegar testemunhas, provas, é porque não faz parte do nosso código genético, da nossa vida com Deus. Aquele centurião se preocupou com um servo. Eu fico assim pensando que nós, sabe, pastores Márcio, Sônia, sabe, supervisores de área, temos que orar mais pelos nossos líderes. Temos, sabe, que socorrer mais, tirar eles da beirada. E os que estão falhando, nós amarmos em dobro. O amor cobre a multidão de pecados, amarmos em dobro. Eu estou falando de líderes, eu estou falando de dirigentes, eu estou falando até de discipuladores, eu estou falando de supervisores, eu estou falando de nós pastores. O exército de Deus é o único exército que se degladia entre si. A apóstola Denise estava aqui quinta-feira, se você não estava, assista a mensagem pela internet, ela contou parte do testemunho de libertação de uma satanista. Ela contou, e comigo, fomos até de madrugada, até muito tarde, ela contando mais detalhes. Ela vai vir aqui com essa discípula dela, né, pastora Sônia, vai agendar para dar o testemunho completo aqui, como aquela satanista foi liberta. Mas o mais incrível, que aquela satanista, onde ela foi mais perseguida, foi dentro de uma igreja. E como que ela conta, como o diabo usa a vida de pessoas que dizem que são cristãs, mas que são instrumentos do diabo para desanimar o líder, para meter o pé, para ferir, para morder.
Como que o diabo tem usado crentes como instrumentos na destruição do exército de Deus? Estou sendo muito braba? Quando fala sobre a patinha do demônio na igreja, na noiva de Cristo, quando se fala sobre demônios usando cristãos, vidas, para realmente ferir, desanimar, arrancar o chamado, queridos, eu viro uma leoa. Eu tenho compaixão, sim, pelos perdidos, muita. Mas eu não tenho compaixão pelos demônios. Não tenho, eles sabem muito bem. Lá na Suíça também tem demônios, com certeza, legiões, potestades. Estamos lá guerreando, orando. Deus tem nos dado muita compaixão pelos muçulmanos, pelos perdidos. Mas sabe, queridos, quando a gente vê cristãos na igreja com aquela cara de santo, mas com o dedo acusador do diabo, saiba muito bem, você que está ouvindo essa mensagem, se você acusa o teu irmão, se você acusa os teus líderes, saiba que você está sendo instrumento do diabo. E uma hora ou outra, se você não se converte de verdade, se arrepende, você vai ser colocado na mesma cadeira. Mas quem vai te empurrar não é nenhum cristão, nenhum pastor, são os próprios demônios. E nós não queremos isso para ninguém. Nós queremos resgatar os cristãos, proteger os líderes, nós queremos tirar todo mundo da beirada desse abismo aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estava compartilhando rapidamente lá embaixo com os supervisores, queridos, que essa igreja não nasceu assim grande. Quando eu e meu esposo chegamos e começamos junto com o pastor Márcio, Sônia, Kleber, Marta e os dinossauros aqui. Cadê os dinossauros que estavam na rua Inglaterra? Levante a sua mão. Os dinossauros. Aí os dinossauros. Ó. Junto com vocês. O nosso alvo sempre foi discipulado, os grupos familiares, a base daquela igreja, vamos dizer assim, o fundamento daquela igreja toda, Jesus, mas também relacionamento, amizade, respeito, encorajamento, e vamos lá, e vamos juntos. Não podemos perder essa identidade. Meu esposo veio aqui, né? Aí eu vim no ano passado, eu voltei, e aí, Elisa, como foi? Não, eu supervisionei lá as igrejas, eu preguei, supervisionei grupo, reuniões. Que bom, Elisa. Aí, vimos a passagem e tal. Aí, quando estava perto, ele vinha. E aí, amor, quais são os seus planos? Não vou lá supervisionar, não, Lisa. Vou lá ver meus amigos. Estou indo lá ver meus amigos, renovar minhas forças. Vou lá ver meus amigos. A igreja, os líderes, corpo de Cristo. Diferença, né? Eu sou a brasileira, ele é o suíço, né? No ano passado, eu vim aqui supervisionar. Dá uma olhada, né? Muito amor e compaixão, mas supervisionar. Meu esposo veio aqui ver os amigos, né? Estou falando isso porque essa base de relacionamento, eu sei que com toda a correria, você pode construir isso com seus líderes acima de você e com seus discípulos. O relacionamento, a conversa franca, a amizade. Eu quero pedir até você que faz discipulado na igreja, posso pedir uma coisa? Pelo menos uma vez por mês, faz discipulado na tua casa. Ou na casa do seu discípulo. Eu sei a igreja que o prédio, vamos falar assim, um prédio maravilhoso, tem muitas salas. Mas é tão gostoso a gente sentir a realidade ali da casa, é só um parêntese, né? Não está nem aqui na mensagem, é só um parêntese. Tão gostoso aquela realidade de estarmos juntos na casa. Nós começamos discipulados e tanta coisa a gente fazia na nossa casa, morávamos ali na Rua Alemanha. Eu sei que é mais prático, ok, mas pelo menos uma vez por mês, que tal estarmos juntos, né? Você está junto com o seu discípulo na casa dele, ou na sua casa, ou com um casal na sua casa, ou na casa do casal, tomando aquele café, comendo, né, aquele feijão tropeiro, aquele churrasco. Ai, meu Deus, vamos começar a falar de comida brasileira, chega. Ah, queridos, preguei aqui que Ezequiel, para mim, é o profeta
cardiologista. O profeta Ezequiel, ele cita em vários textos uma cirurgia do coração. Está lá no capítulo 11, no capítulo 36, bem claro que Deus quer arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Para sermos líderes, para sermos centuriões com 100 grupos familiares, 100 líderes. Mas para nós sermos grandes homens e mulheres de Deus, queridos, nós precisamos que esse coração de pedra seja arrancado. E que venha um coração de carne segundo o coração de Deus. E Deus fala, eu tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. Lhes darei espírito novo. É isso que Deus quer fazer conosco. Discipulado com coração de pedra vai gerar indiferença, cobrança, distanciamento. Discipulado com coração de carne, com novo espírito, vai gerar compaixão, relacionamento, proteção. Ser ovelha numa igreja com coração de pedra vai gerar isso aqui, ó. Apontando o dedo para tudo quanto é lugar, porque nós temos falha e ainda vamos ter muitas falhas. Mas certa vez eu preguei uma mensagem um tempo atrás em Magé que falava assim, se o seu líder errar com você, quando o seu líder errar com você, você vai fazer o quê? Eu posso falar para você, quando os meus líderes, apóstolo Ari e Denise, nossos discipuladores, eles errarem comigo, olha a diferença. Vou encobrir, não, vou conversar. Mas aqui, ó, mãos que abençoam. Em todo lugar, Paulo aconselha, levanteis mãos santas, que oram pelas autoridades. Lá não está escrito, levante o seu dedo santo, ou seu dedo endemoniado para acusar. Em todo lugar, levanteis mãos santas para abençoar e orar pelas vossas autoridades. O líder está errado, pastor. O dirigente não me visitou, ele fez isso. Pelo menos senta do lado dele e pergunta, cara, tu está vacilando comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Você não foi me visitar, e como é que tá? E vamos lá, olha só, vem, deixa eu te dar uma ajudinha aqui, vamos lá. Mãos que abençoam, não o dedo acusador do diabo. Vamos retirar o dedo acusador do nosso meio, queridos. Muitas vezes o dedo vem contra nós mesmos, né? Você não vai encontrar exemplos nos evangelhos de Jesus levantando o dedo dele, sempre as mãos. Você não vai encontrar os discípulos já cheios do Espírito Santo levantando o dedo. Você que está aí, coxo, na entrada do templo. A Bíblia fala que Pedro, ele estende a mão. Você está aí? E por que você não entrou na igreja? Tu está aí mendigando, seu coxo miserável. Não. Mais de 40 anos ali, ó, mendigando. A Bíblia fala que Pedro, estendendo a mão, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Pá! Eu mendigo, por que isso? O líder não está prosperando? É porque o supervisor? Porque o dirigente? Queridos, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos gerar compaixão. E eu falo que é um princípio em cadeia. Você é ovelha dessa igreja. Você vai ser assim, mergulhado em compaixão, de uma forma que as suas mãos, o Espírito Santo vai gerar mãos que ajudam, que abençoam, que sustentam, que apoiam, que encorajam. Nunca mais dedo acusador.